Então, qual é a forma de Estado? Daqui para frente, a gente vai tratar de várias classificações. A primeira delas é a forma de Estado, e a gente vai verificar que o Estado pode ser o Estado unitário e o Estado federal. Depois, a gente trata de outra classificação que se refere à forma de governo, que tem algumas espécies que a gente vai ver. E depois a gente trata sobre sistemas de governo e depois sistemas eleitorais, né? Então, essa é a primeira das grandes classificações que a gente vai tratar nesse finalzinho aí de semestre, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu trago para vocês uma distinção de Hans Kelsen. Onde está essa distinção? Essa distinção está no livro dele, Teoria Geral do Estado e do Direito. E é um livro específico, né? Não é a Teoria Pura do Direito, é um livro específico, Teoria do Estado e do Direito, que Hans Kelsen trata de várias questões da ciência política, da teoria do Estado de Estado, né? Já adiantei para vocês que as formas de Estado são duas básicas, o Estado unitário e o Estado federal. Mas como explicar essa distinção? Ao analisarmos países da Europa, da América Latina, da Ásia, como que a gente pode classificar um Estado sendo unitário ou federal? Né? O Estado unitário é o Estado que sempre existiu, basicamente. Né? O federalismo ele nasce na Constituição Americana, né? Não, formalmente ele nasce na Constituição Americana, que é a de 1787, 231 anos. Lá em 1787, ela foi fruto de um debate científico, um debate político, histórico, à época, desde a, a Declaração de Independência, lá em 1776. E esse federalismo surgido nos Estados Unidos foi sendo exportado para vários outros países, inclusive o Brasil. Né? Nós temos uma distinção específica do surgimento do nosso federalismo que gera efeitos até a atualidade. Isso é verdade. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o Estado unitário e o Estado federal. Hans Kelsen, ao tentar explicar esse assunto, formas de Estado, ele vai trazer dois sentidos. Primeiro, um sentido dinâmico. Primeiro melhor, um sentido estático. O outro sentido é o sentido dinâmico. O que diz o sentido estático? Que pra gente, né, o pessoal do curso de Direito é bem mais importante. O que diz o sentido estático? O sentido estático diz que o Estado pode centralizar ou não os ordenamentos jurídicos. Lembre que para Kelsen ele faz uma identidade entre direito e Estado. Né? O direito propriamente, né, a norma jurídica, é aquela que existe através do Estado. A centralização do ordenamento jurídico, ela pode ocorrer, mas pode ocorrer também a descentralização. Quando estamos diante de uma centralização do ordenamento jurídico, ou seja, não há ordenamentos jurídicos parciais, o Estado é unitário. Quando, ao revés, existe ao lado de um ordenamento central outros ordenamentos parciais, nós temos um Estado federal. Entenderam? Então, assim, sinteticamente, essa visão de Kelsen, do ponto de vista estático, que é o sentido jurídico, da existência ou não de ordenamentos jurídicos parciais. Repetindo, havendo um ordenamento jurídico central e único, nós temos o quê? Um Estado unitário. Havendo, ao revés, ordenamentos jurídicos parciais, nós temos o quê? Um Estado federal. Daqui a pouco, quando nós tratarmos dos 4 tipos de autonomia, isso vai ficar bastante claro.
Mas, por enquanto, tratem dessa distinção. Quando há ordenamentos jurídicos parciais, há federalismo. Quando não há, quando há naquele Estado apenas um ordenamento jurídico centralizado, o que existe? Um Estado unitário, certo? Então, quando há uma ordem central e total, é um Estado unitário. Quando há uma ordem central e ao lado dela ordens parciais, há um Estado federal. Uma observação nesse ponto é: o Estado brasileiro é um Estado federal, né? Lá na nossa Constituição está República Federativa do Brasil, assim como os Estados Unidos. E nós percebemos, isso é da realidade de todos, nós percebemos ordenamentos jurídicos parciais ao lado de um ordenamento jurídico central nacional, certo? Então, por exemplo, a Constituição é um ordenamento jurídico central nacional. Ela é aplicada para todos os entes federados, todos os cidadãos, não importando onde, em que estado, né, ele esteja, não importando em que estado o cidadão esteja. Deu para entender? Então, veja que no ordenamento, na Constituição, um ordenamento total, nacional e ordenamentos parciais. Nós temos as leis estaduais, nós temos as leis distritais, nós temos as leis municipais. Essa é uma peculiaridade do nosso federalismo. O federalismo brasileiro trabalha com o município como ente federado, certo? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, isso não acontece. Há um federalismo de segundo grau e aqui um federalismo de terceiro grau. O segundo grau existe a ordem nacional, a União, e existe o, as ordens parciais, né? Nesse caso, somente estaduais. Né? O estado de Michigan, Massachusetts, Washington. São estados que têm o seu ordenamento próprio, são os que Kelsen chama de ordenamento parcial, e o ordenamento total que abarca todos eles, certo? Então essa explicação de Kelsen também deriva o entendimento das leis nacionais. Então, aqui é uma observação interessante que eu já trago para vocês irem se ambientando lá em direito constitucional, que é o seguinte: em direito constitucional nós temos o poder legislativo, né? Eu tratei com vocês da separação dos poderes e o poder legislativo, ele é um poder constituído, ele está previsto na nossa Constituição e no âmbito nacional federal, nós temos um poder legislativo denominado de Congresso Nacional, bicameral, dividido em Senado Federal e Câmara dos Deputados. Esse mesmo órgão, ele é responsável pelo poder constituinte, derivado reformador, também o revisor, que já passou, mas isso é outro tema. Ele, ou seja, ele pode alterar a Constituição, que é um ordenamento jurídico central nacional, e ao mesmo tempo ele pode criar leis que têm aplicabilidade, têm vigência sobre todo o território nacional e sobre todas as pessoas, sobre todos os entes federados. Nesse sentido, estamos diante de uma lei local, de um ordenamento parcial ou de uma lei que faz parte do ordenamento nacional? É a segunda opção. A lei que provém do Congresso Nacional, que seja aplicada em todo o território nacional e que seja aplicada sobre todas as pessoas, os órgãos, as entidades, pessoas jurídicas, pessoas físicas, é uma lei, a princípio, nacional. Então, ela faz parte do ordenamento nacional também, desse ordenamento central. É um ordenamento que abarca todo o Estado. De outro lado, esse mesmo órgão, o Congresso Nacional, pode legislar no sentido de um instrumento normativo que seja aplicável somente a
União, somente a servidores da União, somente a órgãos da União ou autarquias federais. Então veja que há um âmbito de aplicação que é um âmbito parcial, faz parte da própria União. Mas veja, a União nesse caso como um ente parcial, certo? Então no Brasil existe o federalismo, existe a ordem nacional central, a Constituição que está acima de tudo, e existem também instrumentos normativos que são centrais e nacionais. De outro lado, o mesmo órgão que pode alterar a Constituição e que pode elaborar instrumentos normativos de nível nacional, também pode elaborar leis, instrumentos normativos, que sejam aplicáveis somente na esfera federal, ou seja, uma lei que disponha sobre servidores públicos, a Lei 8.112. Essa lei é considerada uma lei federal. Veja, ela provém do mesmo Congresso Nacional, mas não confundam. Ela é uma lei federal. Ela só é aplicável ao âmbito do serviço público federal. Por exemplo, ela não é aplicada aos servidores públicos estaduais da Bahia. Certo? Então veja que isso é uma observação que a gente faz para vocês lidarem. Por quê? Porque a numeração é a mesma. A legislação, tanto nacional quanto federal, se ela é proveniente do Poder Legislativo Congresso Nacional, ela terá uma numeração. Não há uma numeração diferenciada para leis nacionais e leis federais, certo? Então ela é uma lei, ela pode ser uma lei federal ou pode ser uma lei nacional. O conteúdo dela que vai ser interpretado, certo? Se ela tem aplicabilidade para toda a nação, todos os órgãos públicos. Um exemplo: códigos, código tributário, código de processo, código civil, é aplicado a todos os órgãos, todas as pessoas. Não há distinção entre unidades federativas, não há distinção entre União, estados e municípios. São regramentos aplicáveis a todos e com vigência, né, âmbito de aplicabilidade nacional. Certo? O Código Tributário Nacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as normas gerais de direito financeiro, né, a Lei 4.320. Então, são leis que têm o seu caráter nacional, certo? Tem o seu caráter nacional e elas se diferem das leis federais. As leis federais, elas são leis específicas do âmbito da União, dos servidores, da sua estrutura, criação de autarquias, por exemplo, fundações públicas federais, certo? Então são leis tipicamente federais e elas estão na mesma numeração. O ordenamento parcial ele é criado a partir de um poder legislativo estadual e no Brasil também um ordenamento municipal. Né? Nós vamos ver os tipos de legislação que podem acontecer daqui a pouco. Então, centralizando, nós temos, quando o ordenamento centraliza apenas um, que é aplicado a todos, não tem essa distinção entre lei parcial e lei nacional, lei federal, lei nacional, todas são leis nacionais, é um ordenamento, é um estado unitário para Kelsen. E quando há um ordenamento, dois ou mais ordenamentos parciais ao lado do ordenamento central, o estado federal. Entenderam? O bom daqui é que vocês podem voltar e eu não preciso ficar repetindo, né? Isso é uma coisa muito boa. No sentido dinâmico, então, esse é o sentido estático, certo? Esse é o sentido estático. O sentido estático para Kelsen é o sentido jurídico, a existência ou não de ordenamentos parciais. Existiu ordenamento parcial? Federação. Não existiu? Unitário, certo? Mas também tem outro sentido que complementa o próprio conceito de Estado unitário e de Estado federal, certo? O sentido é o sentido dinâmico. Esse sentido dinâmico é a divisão tradicional entre centralização e descentralização político-administrativa. É o sentido dinâmico. Veja que Kelsen, ao adotar esse tipo de classificação, né, o sentido estático, o sentido dinâmico, veja que o sentido estático ele se refere ao ordenamento jurídico. Realmente,
cada dia, jurisprudência que também modifica, mas enfim. O sentido estático é o sentido que a lei está posta, ela tende a ter uma permanência. Ela tende à permanência. No sentido dinâmico, não. O sentido dinâmico é um sentido político, administrativo. Essas relações de poder entre o poder central e os poderes descentralizados é uma relação que ocorre dia a dia, com cada questão política enfrentada, com a troca de governo, com a troca de mandatários no poder. Então, é algo bem dinâmico mesmo. Mas como é que Kelsen explica isso? O Estado unitário e o Estado federal. O Estado unitário ele tem uma centralização política. O Estado federal ele tem uma descentralização política, certo? Essa descentralização política ela gera efeitos, veja bem, para a criação de ordenamentos parciais. Então veja que não é uma coisa estanque, né? São dois sentidos diversos que complementam o conceito, né, a abordagem do Estado unitário e do Estado federal. Entenderam? Então, no sentido dinâmico, que é o sentido político-administrativo, nós temos uma centralização de poder e uma descentralização de poder. Quando há uma centralização de poder, vamos traduzir, quando um ente político ele tem uma representação nacional e não há nenhum outro tipo de representação parcial, política, né, representação política, há uma centralização política. Pode haver uma descentralização administrativa? Pode. Você está diante de um Estado unitário, mas há uma descentralização administrativa. Por exemplo, metrópole e colônia. A colônia, né, o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil era uma descentralização administrativa enquanto colônia. Por quê? Porque outras pessoas vieram para cá, pessoas que não eram mandatários em Portugal, eles eram indicados, nomeados em Portugal e também na Espanha, lá no Tratado de Tordesilhas, a ter alguma liberdade de administração. Mas veja, se eles são hierarquicamente inferiores aos mandatários de Portugal, a metrópole e o eram, não há uma descentralização política, há uma centralização política, porque a decisão é tomada lá, na metrópole. Aqui há apenas um cumprimento, mas pode ser dada alguma descentralização administrativa, ou no direito administrativo se chama também de desconcentração administrativa, porque você desconcentra a tomada de decisões em alguns aspectos. Então pode acontecer, não é obrigatório, mas pode acontecer, que se crie em um mesmo município a questão dos prefeitos, né, dos subprefeitos. Existe o prefeito, ele é hierarquicamente superior a todos, mas ele deixa alguma parcela do poder para ser administrada por outros mandatários que ele escolher. São pessoas que ele vai escolher que vão é, obedecer às diretrizes do partido ou do governante no poder e vão transmitir a política de governo para o âmbito da sua administração. Então, eles vão ter uma certa liberdade em escolher o material, escolher alguns cargos que vão assessorar, mas tudo isso é muito reduzido em relação à centralização de poder, entenderam? Então, no sentido dinâmico, pode haver uma centralização de poder, e aí estamos diante de um Estado unitário, e pode haver uma descentralização de poder, estamos diante de um possível Estado federal. Por quê? Agora veja, quando há uma descentralização política, ou seja, a criação de uma instância de representação política que vai ser independente do poder central, totalmente independente, quando há uma descentralização política, não é uma mera descentralização administrativa, essa descentralização política ela vai gerar necessariamente um poder, e esse poder
poderá elaborar instrumentos normativos próprios. Esses instrumentos normativos próprios formarão o ordenamento jurídico parcial. Então veja como a teoria de Kelsen ele vai destrinchar essa classificação no sentido estático, no sentido dinâmico, mas são sentidos que se alimentam, certo? Então a criação de uma descentralização política, ela é capaz de formar um Estado federal, porque essa representação política nova, ela gera um ordenamento parcial. E a existência de ordenamentos parciais ao lado de ordenamentos centrais nacionais caracterizará um Estado federal no seu sentido estático. Compreenderam essa questão? Interessante, né? Essa é a divisão que Kelsen faz de modo bem breve para que a gente possa entender essas questões do Estado unitário e do Estado federal, fugindo das meras classificações tradicionais, que a gente vai ver daqui a pouco, mas só para dar uma abordagem. Temos aqui também a questão. Deixa eu ver aqui. Estado unitário ou Estado federal como uma opção constitucional, tá? E qual é o papel da Constituição nesse aspecto? Veja, o papel da Constituição no Estado unitário é um papel fundamental, sim, mas de limitação de poder. A Constituição pode criar competências, órgãos, mas ela indica, ela declara os direitos fundamentais dos cidadãos, ela coloca critérios de decisão constitucional, optar pelo Estado unitário, pelo unitarismo ou pelo federalismo. São duas formas, ambas têm vantagens e desvantagens. Para estados que são que possuem uma extensão territorial muito ampla, o federalismo é o mais indicado, porém não há uma regra a respeito disso. Veja, é uma decisão soberana que estará inscrita na Constituição. Deu para entender? Eu espero que sim. Essa forma de dar aula é bem diferente, né? Dar aula sem olhar para ninguém, sem poder ter esse feedback. Quanto mais feedback vocês me darem, melhor, para a gente poder aprimorar essas aulas aí, certo? É um prazer estar aqui com vocês e vamos continuar. Eu enganei vocês, né? Tava parecendo que ia terminar, mas não, vou falar mais porque o tempo tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. Mas me deem aí, façam uns comentários aí pra gente poder aprimorar essas aulas, certo? Então temos aqui. Sim, eu estava falando sobre a Constituição, né? Até nessa aula, até nessa live, a gente vai falando, se perde um pouco nos conceitos, mas a gente sempre volta. O importante é voltar, né? Então vamos lá. Estamos falando da Constituição, que a decisão é constitucional, né? De optar entre um Estado unitário e um Estado federal. A Constituição no Estado unitário, ela tem a função de limitar o poder, né? De declarar os direitos fundamentais, de dizer como o Estado vai se ordenar, quais são os tipos de lei, qual é o processo legislativo, quais são os princípios fundamentais da administração e dos três poderes, enfim. É um documento fundamental tanto no Estado unitário quanto no Estado federal. Porém, no Estado federal, a União, tá? Obrigado aí pelo feedback. Porém, no Estado federal ocorre mais uma função para a Constituição. A Constituição, ela tem, além de tudo isso,
além de limitar o poder, de declarar direitos fundamentais, de expor como os poderes são e como devem ser e como devem agir, além de tudo isso, a Constituição em um Estado federal, quando ela opta por um federalismo, ela tem mais um encargo. E é um encargo fundamental que gera muitas controvérsias nos anos que se seguem. Qual é? A repartição de competências. Então, a Constituição, no Estado Federal, ela, além de tudo isso, todo esse valor intrínseco, jurídico que ela tem para um Estado unitário, além de tudo isso, no Estado Federal, ela tem uma função maior de repartição de competências. Por quê? Porque ela precisa explicar qual o âmbito de competência dos ordenamentos parciais. Ou seja, o que o Estado pode legislar, como ele pode legislar, quais são os limites dessa legislação, sobre que matéria ele pode legislar. E a União, igualmente, como a União vai legislar, quais são os instrumentos normativos que a União pode elaborar, se ela pode intervir em matéria do Estado e em que situação, certo? Por exemplo, um instituto que existe muito no federalismo é o Instituto da Intervenção Federal, né? Nessa semana a gente viu que os caminhoneiros fizeram uma paralisação e levaram a efeito uma bandeira política, certa ou errada, mas enfim, foi a bandeira política que eles levantaram, que é uma bandeira política que muita gente por aí está levantando, que é a questão de uma intervenção militar, tal. Mas isso é outro ponto, certo? Isso não é a intervenção federal, é uma intervenção específica descrita nas constituições que revela um estado tal de instabilidade institucional e federativa que poderá causar uma intervenção da União sobre os estados. Ou, no caso da nossa Constituição, também dos estados sobre os municípios, ou um município, ou um grupo de municípios. Então veja que a intervenção federal ou a intervenção estadual nos municípios é algo extraordinário e bem pontual para resolver um assunto específico de modo temporário. Não é a normalidade constitucional. A intervenção federal, a intervenção estadual nos municípios, ela gera esse conflito político entre União, estados e municípios. O exemplo atual que está acontecendo é a intervenção militar. Intervenção militar não, a intervenção por motivos de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Então a União abriu a possibilidade de uma intervenção para a segurança pública no Rio de Janeiro, capitaneada aí por órgãos militares, mas enfim, é uma intervenção que deriva da União sobre a atuação do Estado, mas veja que é peculiar a uma área específica da segurança pública, certo? Então, na Constituição há alguns motivos que, na nossa Constituição, que vocês vão ver lá em Direito Constitucional 2, provavelmente, e que justificam essa relação política de tensão entre a União e um Estado. Entenderam? E é um instituto específico do federalismo. No Estado unitário não há essa questão porque não há vários âmbitos políticos. O que há são âmbitos administrativos. Você tem um âmbito centralizado político que os parlamentares, o executivo, o judiciário são todos nacionais, podendo ter uma desconcentração administrativa em alguns pontos, certo? Mas é um Estado unitário tão somente. Ele não intervém no outro, por quê? Porque já há uma hierarquia. Os órgãos locais devem hierarquia aos órgãos estaduais, regionais ou nacionais, certo? É uma mera divisão administrativa. Então veja que a Constituição ela tem que trazer esse instituto da intervenção para resolver problemas de instabilidade política e ela traz esse grande encargo no Estado Federal de dividir as competências. Então veja,
Na nossa Constituição, por exemplo, legislar sobre moeda é atribuição exclusiva da União. O Estado não pode legislar sobre moeda. O município não pode legislar sobre moeda. É somente a União. Né, nos artigos 22, 23 e 24, que trata sobre os tipos de legislação, competência, a gente vai ver depois. Mas você tem essa divisão de matérias, né? Legislar sobre trânsito e transporte. Eu sempre conto um exemplo que é o seguinte: alguns municípios legislaram há anos atrás que era importante era obrigatório o uso de cinto de segurança no banco traseiro. Tá? Leis municipais, o conteúdo importante, que é um conteúdo de segurança no trânsito, só que o Supremo julgou inconstitucional. Veja que o Supremo, né, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, nesse ponto tem muitas atribuições no Estado Federal, que é verificar e decidir quem pode legislar sobre o quê, certo? Então a gente tem esse problema do trânsito e do transporte que, pela Constituição, é matéria exclusiva de, legisla, de elaborar leis, né? A matéria legislativa da União. Então, julgou inconstitucional. Mesmo que o conteúdo seja bom, como a matéria é de competência da União, o Supremo decidiu que é negador. Pronto. Então, prosseguindo. Então, veja, finalizando essa observação, eu estava falando com os senhores que a Constituição, além de limitar o poder, ela no Estado Federal, ela tem esse encargo grave de repartir as mais objetividade essa divisão entre Estado unitário e Estado federal. Então, para quem ainda não se situou, existem dois tipos de Estado: o Estado unitário e o Estado federal. São formas de Estado. Então, se eu perguntar a vocês, se a CESP perguntar a vocês, se a FGV perguntar a vocês quais são as formas de Estado, vocês vão responder o quê? O Estado unitário e o Estado federal, certo? Somente há esses dois tipos de Estado, são formas de Estado. Quais são as formas de Estado? Unitário, federal. O Estado unitário é o Estado tradicional. Veja, ele sempre existiu como tal, essa organização centralizada de poder sempre existiu. O que havia era repartições administrativas, né? Tanto que tem uma denominação muito comum chamada província. Ah, província, sim. São estados unitários. A província é uma divisão administrativa, uma região que tem uma divisão administrativa, concede um pouco de poder para ela decidir o que vai comprar, qual o tipo de papel que vai comprar. Essas decisões pequenas, certo? Mas que mantém o controle no poder central, ok? O Estado Federal, no entanto, nasceu de uma discussão havida nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram independentes, né? Os estados, né, da América, as 13 colônias, se tornaram independentes no ano de 1776. Essa declaração de 1776, ela criou uma confederação. Professor, estamos falando de unitário e federal. E o senhor vem com confederação? Pois é. A confederação, anotem, é a união de estados soberanos. A confederação é a união de estados soberanos. Não vou repetir, porque você pode voltar. A união de estados soberanos se chama confederação. Mas eu não falei que o federalismo nasceu nos Estados Unidos? Nasceu. Nasceu de uma discussão entre o ano de 1776 e o ano de 1787, porque as 13 colônias se tornaram independentes da Inglaterra
Só que elas formaram uma confederação, ou seja, cada estado americano era um estado soberano, independente dos demais. Eles se uniram para se tornarem independentes, mas eram estados soberanos. Formaram uma confederação. Por quê? Porque eles não queriam que houvesse um poder central de modo a realizar o mesmo tipo de poder e até de exploração que a metrópole realizava na América. Então eles, olha, vamos agora nos declarar independentes, mas não vamos nos unir. Cada estado é soberano. Vamos formar uma confederação. Então, confederação é a união de estados soberanos. Até então, era a única alternativa. Ou nos uníamos formando um estado unitário, ou nos uníamos, cada um soberano, e formaríamos um estado confederativo, uma confederação, que é a união de estados soberanos. Repetindo mais uma vez. Então vejam, só que em 1787 se chegou a uma conclusão. Qual foi essa conclusão? A conclusão de que a união desses estados deveria ser mais próxima, porém não poderia ser tão próxima de modo a criar um outro poder centralizador. Qual foi a ideia então que surgiu e se solidificou na Constituição de 1787, a Constituição Americana que vige até os dias atuais? Essa Constituição, ela prevê um federalismo. Então, o federalismo, para fazer face a esse conceito de confederação que a gente ditou, o federalismo, né? O que é a federação? É a união de estados autônomos. Veja que a partir de hoje vocês não podem mais se equivocar e tratar soberania como autonomia, autonomia como soberania. Ah, o que é soberania? Ah, é autonomia. Não, tá errado. Porque tecnicamente a autonomia tem um conceito específico que se difere da soberania. Até agora nós estudamos soberania. Soberania é o poder específico, exclusivo do Estado, uno, que se divide em funções, indivisível, inalienável, correto? Essa é a soberania, o elemento do Estado. No entanto, surge um outro conceito com a criação do federalismo, que é a autonomia. Só que essa autonomia ela é específica, né? Veja, o órgão administrativo desconcentrado, se você ainda não entendeu, retorne alguns minutos aí, já estamos fazendo agora 40 minutos de aula, bem proveitosa, espero eu. Nós temos uma desconcentração administrativa, podemos ter em um Estado unitário e também no Estado federal. A gente pode ter uma desconcentração administrativa? Pode. A gente pode criar um órgão que vai gerir recursos e ter algumas decisões políticas ali naquele momento, decisões administrativas, aliás, e esse órgão ele vai ser um pouco autônomo, vai. Autônomo no sentido comum, ele tem uma autonomia administrativa. Vá lá, tudo bem. Agora, a autonomia que nós estamos nos referindo aqui, a autonomia própria dos entes federados, é uma autonomia qualificada. Não é uma mera autonomia administrativa. Se eu possuo apenas uma autonomia administrativa, eu não estou em um Estado federal. Provavelmente eu estou em um Estado unitário com alguma desconcentração administrativa. Compreenderam? Então vejam, a autonomia como conceito fundamental da federação é uma autonomia que possui 4 elementos básicos e 4 elementos cumulativos. Veja que essa matéria é importante porque ela cai em provas de direito constitucional, concursos, OAB. Afinal, o federalismo, naquele recurso que a gente já tratou em aulas passadas, o federalismo é uma cláusula pétrea. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Né? O voto que a gente discutiu, o voto secreto, direto
universal periódico. A separação dos poderes, que a gente já viu também, é cláusula pétrea. O federalismo e os direitos individuais, né? Essa é a letra da Constituição. O federalismo, ele é cláusula pétrea e ele tem esses elementos de autonomia. São cumulativos, certo? Quais são esses elementos da autonomia federal? A auto-organização, a auto-legislação, o autogoverno e a auto-administração. Compreenderam? São 4 tipos de autonomia. São cumulativos, certo? Se eu não tenho auto-organização, auto-legislação, autogoverno, mas tenho auto-administração, o que pode acontecer, eu não tenho autonomia no sentido do federalismo. Compreenderam? Eu posso ter, dificilmente, um autogoverno com auto-administração, por hipótese? Sim. Mas se eu não tenho uma auto-legislação e uma auto-organização, eu não sou um ente federado, no caso. Certo? Então, esses 4 elementos são características da autonomia no federalismo e eles são cumulativos. Ok? Essas 4 autonomias não se confundem com a soberania. A soberania é o poder central do Estado. Ela tem a soberania, é todo aquele poder sobre o povo, exercido diante de um território, poder supremo da República, o exercício da vontade geral, enfim. Soberania é da República Federativa do Brasil. A autonomia é da União, é do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Deu para entender? Então a soberania, ela se comunica com o Estado. E a autonomia se comunica com cada ente federado no interior desse Estado. Compreenderam? Então voltemos à história. Lá em 1776 se criou a Confederação e depois nós tivemos uma federação, 1787. Então, os estados americanos, eles queriam se unir, mas eles não queriam centralizar esse poder. Por quê, pessoal? Porque eles não queriam perder tanto poder. Eles queriam perder pouco poder, permanecer com muito poder nessas 4 autonomias. Então, assim, o mínimo de poder que eles entenderam que eles tinham que manter era relativa a essas 4 autonomias. Demais disso, surge um poder subsidiário da União, por exemplo, para resolver questões nacionais, para intervir em questões transestaduais, né, ou interestaduais. Por exemplo, a investigação de entorpecentes nos Estados Unidos é feita por uma agência federal específica, DEA. Então veja, por quê? Porque ela afeta de modo contínuo vários estados e há necessidade de uma fiscalização, de uma intervenção, de uma investigação própria, nacional, única, centralizada. Mas veja, não é para centralizar poder, embora isso possa acontecer, mas o objetivo é para tentar debelar o problema com maior facilidade, certo? Então, esse é o princípio da subsidiariedade no federalismo americano, né? A União, ela deve tratar apenas subsidiariamente, ou seja, quando o Estado não consegue resolver ou a solução é mais tranquila por um órgão federal, aí esse órgão federal poderá atuar, poderá haver uma legislação criando esses órgãos para facilitar a solução desses problemas, compreenderam? Mas as 4 autonomias, elas são específicas, elas se distinguem da soberania. Ah, professor, mas então só há autonomia no Estado Federal? O Estado Federal não tem soberania? Não é isso. A soberania vai existir em todo Estado. Todo Estado detém soberania, né? Titularidade povo, na visão de Rousseau, né? O titular da soberania é o povo e o Estado exerce a soberania.
Mas veja, o federalismo vai criar uma distinção. O Estado, o Estado federal, ele, no plano internacional, o que vai acontecer? No plano internacional, ele vai ter uma identidade própria. Ele vai exercer a chefia do Estado dele, né? Para os demais estados é um só, por isso é uma união federal, ok? É uma união federal. Para os outros estados há um estado só, por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil, a Alemanha. São estados que, num plano internacional, eles têm uma única identidade. E existem representações políticas nacionais que vão atuar, existe o chefe de Estado, existe o chefe de governo, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas, enfim, há uma identidade única, há uma soberania. Em termos da nossa Constituição, o que ocorre? A soberania ela é exercida pela República Federativa do Brasil. Né? Qual é o ente específico que, na prática, que exerce a União? Porque o presidente da República, que é o mais alto cargo do Poder Executivo no país, ele faz parte da União Federal. O Poder Legislativo é a União Federal, apesar de ter uma identidade nacional. Compreenderam? Então, existe a República Federativa do Brasil, ela detém a soberania, a União representa o Estado brasileiro, através dos seus agentes, e a autonomia, que a União também tem. A União Federal tem uma autonomia específica, os estados possuem autonomia, e a peculiaridade do Estado brasileiro federal é que cada município também tem autonomia. Isso é diferente, porque na verdade é uma peculiaridade do Brasil. Né? Os demais estados federais pelo mundo não concordam com essa distinção. Elas só dão autonomia aos estados. Então, nós temos nos variados estados estadual. Veja que você já pode diferenciar estatal de estadual. Quando eu estou falando de estatal, eu estou me remetendo ao estado como um todo, né? Ao estado soberano todo, Brasil, a República Federativa do Brasil, soberania. Quando eu estou falando de legislação, de ato, de agente estadual, eu estou remetendo a questão aqui ao âmbito local, que no caso é regional. Né? O estado da Bahia, o estado de São Paulo, o estado do Piauí, certo? Então, esse jogo de palavras é importante para a gente, porque aí a gente já fala em autonomia e não soberania. Compreendem? Então, esse é o aspecto específico do surgimento do federalismo. E há outros tipos de confederação, né? Também existem confederações, a União Soviética mesmo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era uma união confederativa, né? Mantinha a soberania dos seus estados, mas tinha um poder central, tal. No caso do federalismo, que é importante a gente saber, é a união de estados autônomos, certo? Estados autônomos. Então, deixa eu ver aqui. Tem algumas distinções, então, né? O Estado unitário. Sim, a gente vai falar das quatro autonomias, né? Deixa eu ver o que é melhor fazer aqui. A gente pode falar sobre as quatro autonomias. Então, as quatro autonomias são, é, primeiro, a auto. Deixa eu ver aqui, não é o que eu tenho que seguir um ponto aqui para não ficar confuso. Ah, certo. Então, podemos tratar sobre isso. A auto-organização. Então, agora vamos conceituar essas quatro autonomias, certo? A auto-organização, ela se revela. Deixa eu me ver aqui uma pergunta.
Isso, exatamente, Pedro. Exatamente. Os estados, né? Os estados membros, e num estado unitário, né? Isso não acontece. No estado federal, acontece. Os estados membros, eles detêm autonomia, né? Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, a União, estados membros e municípios. Eles têm autonomia, que é uma autonomia jurídica, político e administrativa, certo? A gente vai falar daqui a pouco. Eles têm autonomia. E o Brasil, o Estado, possui soberania, certo? Então, a soberania é exercida pelo Estado, a União titulariza, né, com seus agentes exercendo soberania também no plano internacional, no plano interno. Mas veja que a sua pergunta foi interessante porque a autonomia ela cumpre o desiderato da soberania no âmbito interno. Então, por exemplo, nós temos um poder judiciário estadual, né? Temos poder estadual, por exemplo, Tribunal de Justiça da Bahia, é um poder judiciário estadual. Esse poder judiciário estadual, claro, ele vai impor sanções, por exemplo, ele é competente para persecução penal, né? Para decidir condenação de alguém por um crime, aplicar uma sanção, isso tudo tem aspecto de soberania, certo? Mas soberania especificamente, quem tem é o Brasil. Né? E no caso brasileiro, que é membros de várias competências a fim de dar-lhes autonomia. Então essa autonomia, ela aplica uma parcela de soberania titularizada pelo povo e exercida pelo Estado, Brasil, e a autonomia é uma prerrogativa de entes federados, no caso do Brasil, estados membros e municípios, junto com o Distrito Federal e a União. Ok? Deu para entender? Qualquer dúvida aí pode mandar aí através do comentário, a gente vai conversando, certo? Eu quero que fique bem claro para vocês. Então, nós temos aí, eu estava falando, sim, eu estava falando da auto-organização, da auto-legislação, autogoverno e auto-administração. Em que consistem essas autonomias? A auto-organização é a prerrogativa do ente federado em organizar os, as suas competências, os seus órgãos e as suas normas fundamentais, certo? No Brasil, há o chamado poder constituinte decorrente, ou seja, há a Constituição que seria, veja bem, a Constituição é o documento jurídico que é produto dessa autonomia da auto-organização no âmbito federal, a Constituição Federal. Ela organiza o abaixo disso nós temos o que? As constituições estaduais. Então as constituições estaduais, elas são exercício também do poder constituinte, mas são um exercício do poder constituinte decorrente. É um tipo de classificação que não se confunde com o poder constituinte originário. Né? O decorrente ele existe porque o originário previu. O poder constituinte decorrente é essa prerrogativa utilizada pelos Estados-membros de organizarem as suas normas fundamentais, né? A sua estrutura, os seus entes de representação, etc. Tudo já hierarquicamente inferior à Constituição. Tomemos o exemplo norte-americano. Né? Nos Estados Unidos, nós temos o quê? Nós temos uma Constituição e que dota os Estados-membros de ampla liberdade. Né? Essa ampla liberdade que não existe aqui no Brasil. Né? Mas elas têm uma ampla liberdade, então existe a Constituição de cada estado. E no Brasil também isso acontece. A Bahia tem a sua própria Constituição e as suas leis fundamentais. Esse é o poder de auto-organizar-se, certo?
se teremos algum tipo de diferença no poder legislativo, quais são os tipos de instrumentos normativos que eles podem elaborar, certo? Então existe um poder de auto-organização. O autogoverno, que é o segundo tipo de autonomia, já a existência de representação política própria, certo? Então, veja, eu posso dividir o Estado em regiões administrativas. Lembra lá no início, quando estava falando do Estado unitário? Eu posso dividir as regiões administrativas e posso colocar superintendentes lá que vão administrar. Eles podem ter uma auto-administração. Eu posso dar essa liberdade. Eu sou um rei e quero dar essa liberdade a eles. Tudo bem. Agora, eles são representantes do povo situado naquela região? Não. Então não há autogoverno. Porque o conceito de autogoverno, né, essa autonomia política, é um poder de representação política própria. Ok? Então nós temos no Estado Federal a criação de instâncias políticas regionais e locais. No Estado brasileiro, o âmbito nacional se refere à Constituição, aos entes nacionais, né, mas aos entes federais. Os entes regionais são os estados e Distrito Federal. E os entes locais são os municípios. Então, se os municípios no Brasil são entidades autônomas, eles têm que ter uma representação política própria. Então, no âmbito municipal, local, a representação política ocorre? Existe auto-organização? Existe. São as leis orgânicas. Não são leis fundamentais que vão organizar toda a legislação e a estrutura do município. De outro lado, nós temos autogoverno? Temos. Por quê? Porque temos representação política própria. Naquele município, naquela região municipal, existem eleitores e esses eleitores vão eleger, desculpem aí o pleonasmo, eles vão votar em alguém que os represente naquele município. Então, existe autogoverno. Por quê? Porque existe uma representação política própria daquele espaço, que é independente das outras representações políticas. Veja que mesmo no interior do mesmo estado, nós temos representações políticas que são independentes das representações políticas estaduais, né? Então nós elegemos o prefeito, mas nós elegemos também o governador, nós elegemos também o presidente. Então essas instâncias, elas não são, e isso é importante no federalismo, elas não são hierarquicamente inferiores. O prefeito não obedece ao governador, o governador não obedece ao presidente. Existe uma relação política entre eles? Pode existir, mas não existe uma relação. O exercício é livre e independente, certo? Não há uma subordinação. Se houver subordinação, eu não estarei diante de uma descentralização política. Concordam? Então, existe uma descentralização política? Existe. Então, o ente, ele tem uma representação política própria. Essa representação política própria, estamos na autonomia governamental, né, no autogoverno, ele vai gerar um poder executivo próprio e um poder legislativo próprio, tá? O que nos leva à autolegislação. A autolegislação é a prerrogativa de cada ente federado de criar o seu ordenamento jurídico parcial. Lembrem de Kelsen. Se existe ordenamento jurídico parcial, eu provavelmente estou diante de um Estado federal. Então veja que há um ordenamento jurídico parcial, ele deriva do quê? De uma descentralização política. Porque que passeio é esse que eu não sei. Né? Mas depois você aclara aí, tá? Mas enfim. Veja. Essa semana tem sido muito atarefada, eu nem lembro o que esse passeio tá aí querendo dizer. Mas enfim. Nós temos a autolegislação.
Nós temos a autolegislação que deriva desse autogoverno, dessa representação política própria. Então, se temos a oportunidade de formar um poder legislativo próprio, nós temos a criação de um ordenamento jurídico parcial. Tá? Então, houve uma descentralização política, né? Não há somente uma representação política centralizada, nacional, como no Estado unitário. Existem representações políticas locais, o sentido dinâmico, né? A descentralização. Houve uma descentralização política que gerou essa autonomia, essa prerrogativa de legislar em causa própria, de legislar na causa própria local, regional ou nacional, federal, no caso da, desculpem, no caso da União. Então vejam que há uma autolegislação na prerrogativa de legislar sobre certos assuntos, certas matérias. Quem vai dividir essas matérias? Primeiramente a Constituição, né? Mas depende muito do tipo de distribuição de competências, né? Isso vocês vão ver lá em Direito Constitucional 1, né? Existe a atribuição de competências do modelo indiano, modelo americano, enfim. Mas isso não vem ao caso ainda. O que eu quero que vocês saibam é a autolegislação, a prerrogativa de formalizar um ordenamento próprio, que seria o ordenamento jurídico parcial, indicado lá por Kelsen, certo? Temos a auto-organização, que é uma lei também, mas é uma lei fundante, né? São normas fundamentais sobre aquele ente autônomo. Temos o autogoverno, a autolegislação, que deriva do autogoverno, e temos a autoadministração. A autoadministração, ela pode também derivar no sentido do autogoverno. Por quê? No sentido de que nós, como população, né, como população local, um povo brasileiro, nós elegemos chefes do Poder Executivo. Esses chefes do Poder Executivo, eles administram. Essa autoadministração é a prerrogativa que o ente federado tem de administrar o seu patrimônio, administrar os seus bens, um território específico, delimitado, poder agir nesse território de modo livre, construindo, demolindo, realizando planos diretores, como os municípios têm prerrogativa de realizar, proteger o meio ambiente. Então, há várias matérias nesse sentido da administração, né? Toda a administração pública, e isso deriva também da representação política própria. Por quê? Porque nós elegemos um chefe do Poder Executivo e elegemos também parlamentares locais. Esses parlamentares locais vão gerar a legislação que vem de uma prerrogativa de legislar no interesse próprio. E no interesse próprio que eu digo, pessoal, não confundo, não é o interesse do político, é o interesse do ente federado, certo? Do ente federado. Obrigado aí pelos elogios. Então, essa prerrogativa de autolegislação e tem a prerrogativa da autoadministração, certo? O que tem que ficar bastante claro nesse sentido é a ausência de subordinação, é a ausência de hierarquia. Eu não possuo subordinação com a União, eu não possuo subordinação com o Estado. Eu atuo, legislo no município nos limites da minha competência. Competência essa que foi delimitada pela Constituição Federal e depois pela Constituição Estadual em alguns casos, mas eu tenho essa liberdade de legislar, de criar o meu plano diretor do jeito que eu quiser, né? Então eu tenho essa perspectiva de autolegislação e também de autoadministração. Eu vou criar um porto, eu vou construir uma escola ou várias escolas, eu vou ginásios, eu vou investir na educação e na saúde em outras áreas menos. Então assim, eu tenho essa liberdade, eu não tenho hierarquia. Esse é o ponto principal, na verdade, da descentralização. Tudo isso decorre da ausência de hierarquia. Eu tenho representação política, autogoverno. Eu posso criar o meu próprio ordenamento, a autolegislação. Eu posso administrar os meus bens, o meu patrimônio. Vou cobrar tributos, autoadministração. E a auto-organização como um instrumento fundante, né? Todos os entes federados exercem essa auto-organização. Lá, bem no início, são legislações bem antigas, inclusive, as constituições estaduais, nas leis orgânicas. Ok? Essas são as diferenças
dos tipos de autonomia, que são cumulativos, certo? Então, para continuar aqui nesse tema do federalismo, nós temos aqui algumas observações. Então, assim, é, já falei sobre isso. Já falei sobre isso. Certo. Algumas diferenças do Estado federal e do Estado unitário. Deixa eu me ver aqui, só tirar uma dúvida aqui. Deixa eu me ver. Professor, o senhor disse que no autogoverno há a criação de constituições. Não. Seria auto-organização. Autogoverno é a autonomia que cada ente possui de ter representantes políticos próprios, certo? Você, o chefe do Poder Executivo, votado e tal, e os demais, né? A estrutura do Poder Executivo local e o Poder Legislativo local também. Então, auto-organização é isso. Sim, peraí. É porque aqui fica sumindo. Então, na autolegislação sobre autonomia na criação. Sim, autolegislação é autonomia na criação dos ordenamentos jurídicos parciais. Né? E na auto-organização é o estabelecimento também de um ordenamento jurídico. Né? Tá? Só que é a lei fundamental desse ordenamento jurídico parcial. Certo? É que vamos dizer assim, por que existe essa diferença entre auto-organização e autolegislação? É o mesmo pensamento do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado, certo? O poder constituinte originário é esse poder de fundar um ordenamento jurídico na sua estrutura básica, certo? Então, por exemplo, a lei orgânica municipal ela é fruto de uma auto-organização, tá? O ente federado ele possui essa autonomia de se organizar. Como é que ele vai se organizar? Ele vai analisar a Constituição Federal, que prevê lá a criação do prefeito, do Poder Legislativo local. Ele tem que respeitar a Constituição, né? Todos são subordinados à Constituição Federal e não a governos, né? Ou a instâncias administrativas. Só que ele vai poder dizer, por exemplo, há leis orgânicas que prevêem que o prefeito representa o município, mas também que o procurador-geral representa o município ao lado do prefeito. Então, se o prefeito não for e o procurador-geral for, ele representa o município tanto quanto o prefeito. Deu para entender? Isso é uma liberdade que cada ente federado tem de se organizar. Né? Por exemplo, quem vai representar o município fora, né, perante o Estado, perante outros municípios. Então, são regras mais fundamentais. São legislações também, né? A lei orgânica é uma lei. Só que ela é uma lei mais fundamental. Ela é ela é mais rígida, inclusive, né? Geralmente ela tem um quórum mais qualificado, ela não é alterada de modo fácil. Ela é alterada bem de modo difícil, que é justamente para ficar regras engessadas, a fim de não alterar muito a organização daquele ente federado. Deu para entender? Então, é o mesmo raciocínio do poder constituinte originário e o derivado. O derivado ele vai alterar a própria auto-organização, certo? Ele vai alterar aquela lei orgânica, vai alterar a estrutura do município, mas isso é auto-organização. A autolegislação é o dia a dia. É o dia a dia. É a previsão de leis próprias que vão delimitar assuntos, né, de interesse local, certo? Não é não é uma organização própria daquele ente. São interesses locais. Por exemplo, o funcionamento do comércio em feriados, a própria perspectiva de criação, né, de feriados, o dia do trabalhador rural, por exemplo, tal, o dia do indígena local. Então, assim, são questões do dia a dia, né, orçamento,
né? O orçamento municipal, o Código Tributário Municipal, são questões que vão ser legisladas durante a existência do ente federado, né, que é permanente, e a auto-organização é aquela lei maior dentro do próprio ente, né? Não é qualquer lei, é uma lei específica. Isso, exatamente. O que ele falou? A autolegislação é a criação de ordenamentos jurídicos que vão dever hierarquia a esses ordenamentos fundantes daquele ente federado. É isso mesmo. Como a Constituição e a lei, né? A Constituição de um país e a lei nacional. Lá, a lei nacional dita regras sobre o que está previsto em matéria lá nessa Constituição, certo? Prosseguindo, diferenças com o Estado unitário. Então, nós vimos que o Estado unitário ele possui centralização política, ele possui um ordenamento nacional apenas, né? Ele não possui ordenamentos parciais. Ele não descentraliza, ou seja, ele não delega poderes políticos a outros entes no interior dele. Então, ele é um poder centralizado. E outra diferença na doutrina é a existência de duas leis fundamentais do federalismo, que são lei da autonomia e lei da participação. A lei da autonomia, ela pode, ela revela que o Estado unitário não possui a lei da autonomia, ele é um Estado centralizado, e o Estado federal, ele deve aplicar a lei da autonomia, que deve haver no Estado federal uma descentralização política, né? Nos Estados Unidos e nos demais entes federados, nos Estados federados, ocorre uma descentralização política que vai gerar os ordenamentos parciais lá de Kelsen de segundo grau. Então, há uma descentralização, é o chamado federalismo de segundo grau. O que é isso? É um federalismo em que os entes federados são de dois tipos: a União e os estados. Quando eu tenho um ou outro ente nessa história, eu estou em um federalismo de terceiro grau. Não tenho a União, os estados e, no caso do Brasil, os municípios. Então, a lei da autonomia, ela passa por esse tipo de autonomia dos entes federados, nessas 4 instâncias que a gente estudou necessariamente, e existe uma descentralização política de segundo grau, que é o mais comum, e uma descentralização política de terceiro grau, ou seja, no Brasil há 3 instâncias de representação política que vão gerar, por sua vez, 3 ordenamentos parciais. O ordenamento local, porque há uma representação política local, prefeito e vereadores. Um ordenamento regional estadual, porque tem uma representação política do governador, né, chefe do Poder Executivo estadual, e a Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo Estadual. Né? A Câmara de Vereadores é o nome do Poder Legislativo Municipal. E no âmbito federal, tracinho nacional, no âmbito. Não existia na época, viu, Joyce? Mas existe agora. Então, assim, que eu possa contribuir mais e mais aí. E a gente tem que se dobrar a tecnologia, né? As coisas evoluem, né? O professor Germano também evolui, né? Enfim, agradeço aí a participação dos alunos. Vocês são fundamentais para o estímulo, né, nesse trabalho que a gente tem de tentar ajudar ao máximo e tentar se expressar, estar mais presente na vida de vocês. Eu espero que estejam gostando. Dê o seu like, se inscreva no meu canal, né? Mas enfim, mais importante que tudo, de curtir ou de se inscrever e clicar no sininho da notificação, tá? Eu sei desses detalhezinhos dos YouTubers. É, ativa o chininho. Isso mesmo, Camuso. Ativa o chininho. Mas principalmente, mais importante do que tudo isso, é o que? Estudar a nossa disciplina, que é uma disciplina muito interessante, que abre a mente para vários assuntos. Mas enfim,
Vamos terminando aqui. Então, nós temos a lei da autonomia e a lei da participação. A lei da autonomia, ela se refere a esses 4 elementos da autonomia que a gente já estudou e cria a questão da descentralização política, né? De segundo grau e de terceiro grau. E existe também a lei da participação. O que é isso? A lei da participação é a perspectiva da participação dos Estados-membros na realização do ordenamento nacional, certo? Emerson, você pegou o final e outros colegas aí também que estejam presentes aqui na live, esse vídeo vai ficar disponível, você pode pegar, tá? Para assistir. Eu vou verificar como foi, se tem muitos erros ou não, enfim. Se eu tenho que fazer a barba antes, isso é bem provável. Né? Não pensei nisso, nesse afã de estar presente na noite de quarta-feira, pré-feriado aí com vocês, para vocês mostrarem aos seus familiares que vocês estão estudando numa universidade séria, que não abre mão do ensino. É isso? Aí esse vídeo, esse vídeo, quem não me conhece não vai entender. Mas enfim, esse vídeo vai ficar aí disponível, tá? Você pode assistir mais tarde, voltar, enfim, se chatear aí com a minha voz. Então, nós, continuando aí, a lei da participação. Anotaram isso aí? Estão entendendo? Estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Veja só, lei da participação. A lei da participação, ela explica o seguinte: os entes federados, eles têm autonomia política. Eles têm representação política própria. Eles realizam a administração dos seus bens, do seu patrimônio, do seu território. E eles legislam, né, na matéria de interesse próprio. Mas o que seria desse federalismo se fosse vetado aos entes federados participarem do ordenamento nacional? Obviamente que, paulatinamente, o ordenamento central angariaria mais e mais e mais poderes, até sufocando as autonomias recebidas anteriormente. Então, o que a doutrina norte-americana criou no federalismo? A lei da autonomia, que é essa possibilidade, na verdade, é essa necessidade no federalismo de dividir, de dar autonomia, e a lei da participação. A lei da participação é a prerrogativa que todos os entes federados têm de participar do processo legislativo nacional, das emendas à Constituição e, por que não, das decisões nacionais, né? das mais importantes decisões nacionais. Como essa lei da participação se dá? Veja, nós elegemos deputados federais, mas também senadores. Tá? A nossa Constituição, e isso é um mecanismo de todo federalismo, existe uma Câmara que ela representa o povo e existe uma outra casa, que no Brasil se chama Senado Federal, que representa os Estados-membros. Aí veja que diferença, né? Nós temos, aqui no Brasil, nós temos um federalismo de terceiro grau. No entanto, há no mínimo duas características que diferenciam, que parece que a Constituição ia se dirigindo a um federalismo de segundo grau e no final depois criou esse outro ente aí autônomo. Porque veja, o Congresso Nacional é bicameral. Existe a Câmara dos Deputados, que representa o povo, e existe o Senado, que representa quem? Os estados e o Distrito Federal. Essa é a aplicação uma das aplicações da lei da participação. São os estados se reunindo em uma casa específica para influenciar na legislação nacional. Entenderam? Eles a própria Constituição, que é o documento fundante. Compreenderam? Então, os Estados-membros participam. Agora, olha a observação interessante. No Estado brasileiro, os municípios são entes federados, porém,
não possuem participação no Congresso direta, né? Não possuem participação direta no Congresso Nacional. Olha que coisa interessante, né? Então, existe mesmo federalismo de terceiro grau? Existe porque os municípios lá, eles são autônomos, porém, eles não têm uma participação direta no Congresso Nacional. Os Estados-membros têm, os senadores são representantes dos estados. Outra questão que eles não têm, eles não exercem poder constituinte decorrente. A lei orgânica, a Constituição, por um aspecto bem literal, é verdade, mas o STF entende assim, que os municípios não exercem poder constituinte decorrente. A lei orgânica, que é a auto-organização dos municípios, não é poder constituinte decorrente, é uma autonomia legislativa. No caso dos Estados-membros, né, poder constituinte decorrente. Então, não há uma Constituição municipal, há uma lei orgânica municipal, há uma Constituição federal e as constituições estaduais, certo? E o outro ponto de distinção é a ausência de poder judiciário. Veja só, existem três poderes, né? Essas três funções. No âmbito federal, no caso nacional, sim, poder executivo, legislativo e judiciário. No âmbito estadual, poder executivo, legislativo e judiciário, mas não existe o judiciário municipal, né? O municipal é um pouco capenga, só possui o poder executivo e o poder legislativo. Sim, possui sim, possui sim. Agora o judiciário, não. O poder judiciário vai até o estadual. Então a diferença que nós temos aí, nós convivemos com essas discrepâncias no nosso federalismo. Não temos participação dos municípios, então assim, a lei da participação no Brasil poderiam influenciar decisões, o poder inclusive, né, que o Senado detém de julgar o presidente da República, o poder de também de realizar a sabatina com os membros indicados, por exemplo, do STF, vários ministros, ministro do Supremo e outros cargos indicados, nomeados pelo presidente da República, passa por uma análise prévia do Senado Federal antes de tomar posse. Então tem uma participação no governo, tem uma participação na legislação. Para finalizarmos, nós tratamos também da, da origem do federalismo. Então, quanto à origem, anotem, quanto à origem, o federalismo pode ser centrípeto ou federalismo centrífugo, certo? O federalismo centrífugo é de dentro para fora. É o federalismo brasileiro. Um exemplo. O federalismo centrípeto é o federalismo americano. Mas, professor, você está falando aí de física, movimento. O que, que isso tem a ver? Tem muito a ver. Isso gera consequências até hoje. Palavras mais fáceis? Tá. Mas gravem esse centrípeto e centrífugo. O centrípeto é o federalismo por agregação. O federalismo centrífugo é o federalismo por desagregação. Mais fácil, né? Sou de humanas, né? Mais fácil, tranquilo. Por agregação e por desagregação. O que isso significa? O federalismo americano foi por agregação. O federalismo brasileiro foi por desagregação. Entenda, é a origem do federalismo. Nos Estados Unidos, houve um federalismo que verificou o quê? O surgimento de entes federados que antes eram soberanos. Perceba, perceba. Expandindo horizontes, é isso aí, Josaria. Beleza, obrigado aí. Veja,
por agregação. Os entes, os estados eram soberanos. Eles formaram uma confederação, uma união de estados soberanos. E o que isso gera? Depois eles formaram um estado federal. Ou seja, eles perderam parte do poder que eles tinham e se agregaram. Federalismo por agregação. Os entes soberanos, vários entes, né, eram estados soberanos que se agregaram. Agora veja, a dinâmica do poder, qual é? Eu sou soberano, eu vou entrar em uma união, eu vou perder um certo poder. Qual é a tendência? Eu vou perder muito ou pouco poder no federalismo por agregação? Veja, na agregação, eu sou soberano. Eu sou soberano. E eu opto por perder um pouco dessa soberania a partir do momento que eu ingressar na federação. Eu não terei mais soberania própria. A soberania vai ser da União. Eu vou ter apenas autonomia. Qual é a tendência nesse caso? Eu sou soberano e vou perder parcela do poder. A tendência é eu perder pouco poder. Eu, soberano, não vou admitir perder muito poder para entrar numa união, senão não tem vantagem para mim. Se eu me rebaixar a um ente que não tem receita própria suficiente, que vai ser todo limitado nas suas competências, em prol de um poder central, eu vou entregar todo o poder? Para quê? Não vejo vantagem nisso. Eu vou ficar soberano sozinho. Entenderam? Esse é o federalismo americano. Por isso que há uma diferença fundamental até na autolegislação. Veja que cada estado norte-americano detém a prerrogativa de instituir ou não pena de morte. E antigamente até o tipo de pena de morte variava de estado para estado que admitia esse tipo de pena. Porque detém mais liberdade. Cada estado membro nos Estados Unidos possui o próprio Código Penal. É crime algo em Massachusetts, mas não é crime em Utah, no Texas. Certo? Então, cada um tem o seu Código Penal. Por quê? Porque eles mantiveram esse poder. Eles doaram um pouco, eles perderam um pouco para serem autônomos, mas eles são muito autônomos. A autolegislação é muito ampla. O autogoverno é bastante representativo, certo? Então há uma tendência de haver mais democracia em um federalismo por agregação, porque eles têm uma identidade local muito forte e os seus representantes são representantes que necessariamente têm que trabalhar essa identidade estadual para poderem representar. Então, eles são mais próximos dos representantes políticos. E há um poder muito grande na legislação, na autolegislação e, posteriormente, na autoadministração. Correto? Um fato interessante dos Estados Unidos é que a lei da participação ela se refere até na emenda constitucional, né? Uma emenda constitucional nos Estados Unidos, ela deve ser aprovada por um número mínimo de estados membros. Ou seja, nos Estados Unidos há emendas que foram propostas no século XVIII, lá perto do surgimento da própria Constituição de 1787, mas que só foram começar a valer no século XIX e até no século XX. Acho que tem, se eu não me engano, tem uns 2 casos no início do século XX de emendas que foram ratificadas pelas Assembleias Legislativas. Para você ter ideia da liberdade e do nível de participação que os entes estaduais possuem no federalismo americano. Além dessas questões que a gente sabe, né? Do próprio Código Penal, das penas específicas que tem, do Código de Trânsito, né? Não é unificado. O tipo de votação também, não sei se já mudou, mas antigamente era
Antigamente não. Até onde eu vi era diferente. Em cada estado poderia ser diferente. Um você fura a cartela, no outro você bota um X. Um sequestro dessa autonomia pelo poder central. Por quê? Porque foi formado por agregação. Entenderam? No federalismo centrífugo, que é um movimento, né, de dentro para fora, né? O agregação é de fora para dentro, é por agregação. No centrífugo, que é de dentro para fora, qual foi a tendência? O que existiu? Existia um poder central único. O que ocorre? Constituição. A Constituição trata de um federalismo. Antes era um Estado unitário e passa a ser um Estado federal. O poder central perde. Agora, qual é a tendência? O poder central vai querer perder muito? Eu pergunto a vocês. Não, não vai querer perder muito. Por isso que no Brasil existe crises de representatividade, porque mesmo a gente elegendo aqui, quando o cidadão vai para Brasília, ele passa a exercer e a se identificar com outros interesses, perde a representatividade local. Por quê? Porque o ordenamento central é muito vasto, não concede autonomia suficiente para os entes federados. Então, o poder central não perdeu muito poder, porque essa é a tendência. Quem vai abrir mão de poder vai abrir de mão de pouco poder. E aí, esse poder ficou centralizado, certo? Então, essa é a distinção por agregação e por desagregação, Estados Unidos e Brasil. E hoje, o que acontece nesse federalismo brasileiro? O pacto federativo é um pacto injusto, porque no momento em que se criou uma autonomia para os estados e depois para os municípios, esse poder ele não acompanhou a divisão. Então o poder ficou centralizado. O Congresso Nacional ele tem a prerrogativa na Constituição de legislar sobre vastas matérias, muito o espectro de competência legislativa é muito mais amplo que o espectro da competência legislativa estadual e municipal. Para ser o árbitro disso aí, existe o STF na declaração de inconstitucionalidade por competência. Tributária suficiente, ou seja, os estados e municípios não têm receita suficiente para administrar, para governar receita federal para distribuir no fundo de participação dos estados, no fundo de participação dos municípios. Porém, não é suficiente. É uma divisão de uma receita oferida pela União. Então, é uma crítica porque há muitas funções a serem exercidas. O governo municipal mesmo é o que tem que salientar, o que tem que formalizar muitas atribuições, serviços públicos, pelo menos os básicos, organização urbanística e tal. E tem muitas funções, porém pouca receita própria. Né? A lei de responsabilidade fiscal trouxe esse imperativo de só gastar o que se arrecada, de ter que cobrar os tributos de todos os impostos de sua competência, mas são questões que o próprio arranjo federativo na Constituição de 88 não foi um arranjo favorável aos Estados-membros e aos municípios, certo? Então, por isso que eu faço coro a muitos políticos, governantes também, mas cientistas políticos e constitucionalistas que deixa aberto, pode deixar, que fazem, que encampam essa ideia de revisão do Pacto Federativo é uma necessidade, né? Não que constitua mais tributação, pelo contrário, uma tributação mais inteligente,
no âmbito da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, certo? Só para responder uma dúvida aqui, são territórios com... Então, Pedro, é uma boa pergunta, como você citou, a questão dos territórios, até porque tem a previsão na nossa Constituição também dos territórios, né? A palavra território, ela designa uma localização, né? Território aqui a gente não está falando de elemento do Estado, tá, pessoal? Território é uma criação de uma das constituições em geral, geralmente em estados federados, que organizam um espaço geográfico, né? O território é um espaço geográfico que será governado. Só que esse estado, por exemplo, no Brasil, o território é uma autarquia federal, ou seja, é um ente cuja administração competirá à União, certo? Então é um espaço geográfico que vai ser governado pela União. Então ele não detém autonomia. Isso é importante vocês saberem também. Então nós temos a União, o DF, os estados e os municípios. Todos eles detêm autonomia, né, no âmbito. São chamadas autarquias, são entidades que são governadas, são, vamos dizer, são uma descentralização administrativa, certo? Eles não detêm autonomia, eles não detêm autogoverno, autolegislação e autoadministração, certo? Nem a auto-organização. Né? A organização é da União, a legislação é da União, o governo é da União e a administração é da União, no caso do Brasil. Então, esse território não tem autonomia. Quando chamamos território do estado tal, é porque ele não é dotado de autonomia. Veja que pode ter uma autonomia administrativa, pode ter uma autonomia até de governo, uma representação política ali incipiente, só que ele não tem os quatro elementos. Se não tiver os quatro, são elementos cumulativos, ele não tem autonomia. Então ele pode ser epitetado como província, como território, certo? Então que ele tem até uma representação política, como Porto Rico, que você deu a ideia, só que eles têm a aplicação de um ordenamento externo. Então eles não têm essa autonomia, né, nos quatro sentidos. Deu para entender? É esse ponto aí. Eu vou verificar melhor como se dá isso na legislação e trago para vocês depois. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu acho que a gente falou por 1h40, né? Um tempo bom aí de aula. Eu agradeço a presença de todos. Foram engraçado, agora são 29 pessoas e 29 curtidas, então agradeço aí a benevolência de vocês. Estamos aí para cumprir a matéria, teoria do Estado e mandem os comentários, façam inscrição no canal, curtam os vídeos que eu postar, ativem a notificação e do sininho, é isso aí. E a gente está aqui para tirar dúvidas, podem mandar pelos comentários aí, a gente vai trabalhar para a gente poder finalizar todo o conteúdo da disciplina. Tá bom? Isadora, Lucas, Pedro, todos aí que comentaram, Fanny, Nando, que mais? Luísa, Valesca, Marcelo, Paulo, que mais? Para fazer justiça a todos aqui. Joyce, Rafael Varenga, Gabriel Camuso, Emerson, Josari, Lucas, Isadora Campbell, Maria Júlia, Camila Fialho, muito bom, muito obrigado aí pelos elogios e a gente está aqui para terminar esses assuntos aí e poder auxiliar vocês de toda forma possível. Jéssica Ramos, então
A todos aí o meu muito obrigado. Estamos juntos nessa. Boa noite, bom feriado para vocês. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos lá na UESC. Aí o Cauane, Nayara, muito bem, muito bem. Muito obrigado aí pela força, pelos elogios. A gente vai trabalhar mais e mais para que vocês tenham mais conhecimento e possam, de modo a facilitar esse primeiro momento, o primeiro semestre e tal, para a gente